galera, voltamos aí do nosso rápido intervalo, tá bom? A gente conseguiu aí rapidinho ajeitar algumas fotos que a galera de Pajeú tá enviando aqui pra gente, fazendo experimentos em sala de aula. Parabéns pra galera aí, show de bola a iniciativa, certo? E a gente vai falar um pouquinho sobre alguns aparelhos que essa galera tá usando lá, que você consegue achar facilmente em algum laboratório de física, em alguma casa que venda vidraria, tá bom? E você também consegue fazer essa parte de experimento. A gente vai ter uma aula voltada a isso, daqui a algumas aulas também para saber tipo, a parte mais prática. Matheus, como é que vai funcionar o espelho plano, como é que funciona essa formação de imagem. Mas a galera de Pajeú já deu essa adiantada aí pra gente, perfeito, parabéns aí para vocês. E a gente vai já ajeitar essa parte aí para poder fazer essa questão de experimento. Gente, experimentos da física, eles são experimentos interessantes se você fazer. Não só de óptica. Óptica tem muito experimento legal. Bom, a gente vai se atrelar alguns em relação ao espelho aqui. Por quê? Porque os experimentos da óptica, eles ficam mais visíveis quando você tem uma luminosidade baixa, né? Infelizmente aqui a gente não tem condição de fazer essa parte quando você está mais escuro, quando está numa luminosidade mais escurazinha. Mas a gente tem esses experimentos como espelhos que podem ser feitos em luminosidade alta, que são bem mais tranquilos da gente fazer. Então a gente vai tirar algumas aulas para ver essa parte mais prática e tudo, para, claro, a gente mostrar que a física ela não é só teoria, não é só conta. A gente, na verdade, tem muita parte de experimento legal que você pode fazer. Experimentos da mecânica também são excelentes, só que são experimentos que a gente vê lá no primeiro ano. Movimento de carrinho, bloco, força de atrito, tudo isso aí a gente já viu lá no primeiro ano do ensino médio. E no terceiro ano a gente vai ver a parte de eletricidade. A parte de eletricidade aí do terceiro ano do ensino médio, que também tem alguns aparelhos como resistores, geradores de energia elétrica, que são utilizados em sistemas, que também você consegue ver a parte prática deles até na sua casa, no seu colégio aí, para que você consiga ter essa formação tranquila daquela parte prática da física. Bacana? Então, enquanto a galera ali da técnica, né, a galera dos bastidores ajeita para a gente conseguir fazer essa demonstração do experimento da galera que enviou, vamos dar continuidade ao assunto, porque senão a gente perde algum tempinho precioso, né, para tirar algumas dúvidas mais lá para o final. Então, vamos voltar aqui para as questões, enquanto a gente ajeita essa partezinha das imagens, beleza? Vamos fazer a próxima questão. A próxima questão é a seguinte. Ela funciona da seguinte forma. Um objeto com altura de 20 centímetros é colocado 30 centímetros à frente da superfície de um espelho plano. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a altura da imagem refletida pelo espelho e a distância entre o espelho e a imagem. Então, ó, muita informação, muito número. Então, quando você estiver fazendo uma questão de física que seja dessa forma, você pega essa questão e vai anotando os dados devagarzinho, tá bom? Para que você não se perca na resolução. Ele falou que o objeto tem 20 centímetros de altura e é colocado 30 centímetros à frente da superfície de um espelho. Assine a alternativa que apresenta, respectivamente, a altura da imagem refletida pelo espelho e a distância entre o objeto e essa imagem. Então, você teria o seguinte caso. Espelho aqui. Vou botar o espelho como esse tracejado preto aqui. Beleza. Foi o que ele falou. Ele falou o seguinte. Ele falou que pôs em frente ao espelho um objeto de 30 centímetros. Pode ser qualquer objeto aí que você queira desenhar. Mas ele certo que falou que o objeto tem 20 centímetros de altura e uma distância de 30 centímetros do espelho. Além disso, o que foi que ele perguntou? Ele perguntou qual é a altura do objeto e a distância entre o objeto e a imagem. Bom, o espelho plano ele vai ser da seguinte forma. Você teria uma distância de, se o objeto está a 30 centímetros, logo a imagem também está a 30 centímetros. A imagem também está a 30 centímetros. Então, esse nosso objeto valeria aqui também 20 centímetros de altura. Por quê?
Porque a reflexão num espelho plano, ela é perfeita. Ela é uma reflexão regular. Não se esqueça aí que a reflexão jamais pode ser difusa. Então a altura é conservativa. Logo, o que a gente tira? Letra B e letra C. Ficamos entre letra A, letra D e letra E. Vale 20 centímetros. Ele quer a distância entre o objeto e a imagem. Ou seja, ele quer essa distância completa. 30 mais 30 daria quanto, galera? 60 centímetros. Então, a gente tira a letra A, tira a letra E, corre para o abraço na letra D. 20 centímetros de altura com 60 centímetros de distância entre eles dois. Bacana? Então, a galera de PAGEU aí tinha enviado a foto dos experimentos, já me deram o ok aqui, que a gente pode utilizar essa parte da relação das imagens, e aí eu gostaria de pedir aí para que a gente conseguisse pôr a imagem na tela, né, compartilhar com a galera dentro desse meu sistema aqui de questões, ok? Boa. Essa primeira imagem, a gente está falando sobre... Esse primeiro quadro, ele está falando sobre vários espelhos. Ó. Quando você tem esse primeiro, vejam que são 3 quadros. Esse primeiro quadro da esquerda são vários espelhos alinhados, tá bom? Se você botar um laser batendo neles, você vai ver que você vai conseguir fazer uma reflexão entre todos esses espelhos. E aí você consegue direcionar aquela parte de espelhos dentro do meu sistema, ok? Você pode gerar, através disso, como, por exemplo, alarmes de segurança. A base de alarme de segurança é justamente essa parte aí. Quando você tem uma situação de movimentação pela sua casa. Não sei se você já viu, mas alguns alarmes brancos, pequenininhos, que ficam geralmente no teto, eles acendem uma luzinha vermelha quando você passa por eles. Bom, dentro dele ele é todo espelhado e um feixe de luz dispersa vários lasers ali dentro daquele meu sistema. E aí, quando você passa por um deles, ele acende. Aí acende a lâmpada, avisa o alarme que está situando. Bom, na outra imagem, a gente também tem um caleidoscópio, tá bom? Aí que a gente não conseguiu pôr na imagem, eu acho. Mas as duas imagens de caleidoscópio, elas são essa parte de formação de imagem. Aí, a imagem da questão, a imagem que eles projetaram na questão, usaram uma cola, eu acho, né? Uma colazinha azul, e fizeram a parte do transferidor de ângulo, como você consegue ver na imagem associada aí. Percebam, ó, quando ele pôs os 2 espelhos, eles usaram 2 espelhos, e embaixo do espelho você consegue ver um transferidor. Beleza? Nesse transferidor, você consegue dimensionar o ângulo utilizado. Se você bota o primeiro espelho em cima do ângulo de 10, o outro espelho tem que estar em cima do ângulo de 70, né? Porque você vai ter uma diferença de 60 graus entre eles. Eu não consigo diferenciar pela imagem qual o ângulo utilizado, mas eu sei que o ângulo formado entre os espelhos vale 60 graus. Por que eu sei disso? Porque olha as imagens. As imagens formadas são 5. Percebam que claramente você consegue diferenciar a cola verdadeira, o objeto real, né? Ponto de objeto real, o nosso POR aí naquela situação. Essa primeira cola, né, que está aqui frente à situação, é um ponto de objeto real. E ela é posta com diferenciação em todos os espelhos. Então, você tem uma formação de quantas imagens? Olha a fotografia utilizada aí pelo aluno. Perfeito aí. Como é que ficaria? Você tem uma imagem formando, ou você tem um objeto formando 5 imagens, né? Você tem um objeto formando 5 imagens dentro daquela minha situação. E aí, você tem qualquer situação que você queira, vai seguir essa mesma ideia, tá bom? Você tem uma situação aí de 30 graus, aí você vai ter uma formação de 11 imagens, tá bom? Se a galera quiser repetir o experimento, fazer agora com 30 graus, 11 imagens. 90 graus, como eles falaram que fizeram, também deu 3 imagens. Então, só caracteriza a parte matemática. A parte matemática vai te dizer, ó, vai acontecer isso. Quando tu fizer o experimento, olha, realmente aconteceu isso. E é assim que a física funciona. Sempre primeiro a parte teórica, depois a parte matemática. A galera tá falando aqui que também fizeram com 30 graus, né? E acharam as 11 imagens. Aí só tem que achar o ângulo da foto para que apareçam todas as imagens. Mas show de bola aí. É assim que se faz física. A gente vê que a parte teórica também tem aplicação prática bonitinha aí, tá bom? Agradecer especial aí pra galera de PAGEU, que
tirou um tempo da aula, conseguiu fazer o experimento, bacana aí, show, tranquilos. E também agradecer ao professor José, né, José Mesquita aí, que tá ajudando a gente aqui, fazendo essa parte do experimento, orientando os alunos. Parabéns, professor, também. Vamos junto que a gente vai crescer todo mundo junto aqui. Bacana? Então, agradecer a galera pela participação e vamos voltar agora para a parte, né, teórica, a parte de conta que a gente consegue obedecer aqui dentro da parte matemática. Beleza? A gente ainda tem que falar sobre rotação de espelho plano hoje em dia. A rotação de espelho plano também é legal. Dá para fazer um experimento aí quando os alunos fazerem ali aquela rotação de espelho plano. Dá o exemplo do retrovisor de carro, tá bom? Para que a gente possa conseguir entender na parte prática como é que funcionaria. Beleza? Então, vamos para a próxima questão, gente. Olha aí, falando sobre o experimento deles, uma questão sobre alinhamento de espelhos também. Dois espelhos planos são alinhados de modo que as direções perpendiculares às superfícies refletoras, olha aí, só nome bonito, direções perpendiculares às superfícies refletoras, é só dizendo que eles estão em pé, gente, tá bom? Só dizendo que eles estão alinhados em pé. Formam um ângulo de 60 graus. O número de imagens conjugadas por esse espelho. A gente já fez essa questão hoje, mas eu vou pedir aí um minutinho para você tentar fazer a questão. Então, ó, gente, homenageando aí o experimento dos meninos, olha como foi que fez a nossa questão agora. Vamos calcular ali, vocês viram a figura. Vamos ver se está certo mesmo na quantidade de imagem que eles acharam. Eles acharam 5 imagens. Então, vamos lá. A fórmula é 360 sobre o ângulo menos 1. Você teria aqui essa sensação de crescimento de número de imagens, né? Então, qual seria o valor do número de imagens formadas? O número de imagens formadas seria igual a 360 sobre o ângulo, que vale quanto? O ângulo vale 60. Isso aqui, menos 1. Então, 0 morre com 0, né? Você pode fazer essa simplificação. 36 dividido por 6 daria um total de 6. Menos 1. Então, o número de imagens seria igual a 5, né? Você tem 5 imagens divulgadas naquele meu sistema. Então, você teria essa partezinha de 5 imagens. Assim como os meninos mandaram pra gente a foto. Vocês viram lá na foto que eles botaram uma cola verdadeira e o número de imagens realizadas de 5, tá bom? Olha aí, a conta daquela equação. 360 sobre 60 menos 1. Então, você teria um total de 5 imagens analisadas em relação ao objeto, tá bom? O objeto formando 5 imagens. Nosso gabarito, letra C, tá bom? Certo? Então, show de bola. A gente já viu essa questão antes no exemplo, vimos agora, vimos o experimento dessa questão também. Então, não tem muita necessidade da gente ficar protelando em cima dela. Então, vamos em diante aqui para que a gente possa ganhar tempo. Olha aí, mais uma questãozinha bacana. Um raio de luz incide num ponto I, em um espelho plano. E após a reflexão, passa pelo ponto P. Determine o ângulo de incidência. Ó, foi o que ele fez. Fez o seguinte. Opa. O feixe de luz fez isso aqui, ó.
Saiu do ponto P, passou no ponto I e foi embora. Quando ele faz isso, ele quer saber o ângulo formado, né? Quer saber esse ângulo aqui, ó. Só que quando você faz isso, você tem a seguinte situação dentro desse meu sistema. Você tem um ângulo inferior, um ângulo superior e um ângulo de 90 graus entre as duas arestas do triângulo formado. Então vamos lá. Quando eu tenho isso, eu tenho que esse lado é igual a esse lado. Isso é característica de que tipo de triângulo, galera? Triângulo isósceles. E qual é a característica principal de um triângulo isósceles? Dois lados iguais. Se os dois lados são iguais, os ângulos formados entre os lados também são iguais. Se um é 90, os outros dois eu quero descobrir, porque eles são iguais, 2x, isso aqui vai dar igual a soma dos ângulos totais de um triângulo. Qual é a soma dos ângulos totais de um triângulo? 180 graus. Então, você teria que 2x é igual a 180 menos 90. Então, 2x seria igual a 180 menos 90 dá 90. Então, x valeria aí 90. 2 está multiplicando, passa para o outro lado como? Dividindo. Então, daria aí 45 graus. Né? 45 graus dentro daquele meu sistema na relação de formação do ângulo de incidência. Lembrando que triângulos isósceles, eles têm dois lados iguais, consequentemente, têm dois ângulos iguais, ok? Olha aí, o raio de luz incide em um ponto I, espelho plano, e após a reflexão passa pelo ponto P. Determine o ângulo de incidência naquele sistema. Então, você tem um ângulo X aqui, né? E um outro ângulo X aqui em cima. Quando você tem um triângulo isósceles, você tem a formação de 90 mais x mais x. Então, seria 90 mais 2x, que daria 180. 2x é igual a 180 menos 90. Ó, 90 está positivo. Vai para o outro lado como? Negativo. O 2x está multiplicando. Vai para o outro lado como? Dividindo, né? Então, só lembrar dessas formações aí do nossa álgebra básica, né? Essa matemática básica aí. Então, ficaria 90 dividido por 2, que daria um total de 45 graus. Ok? Nossa última questãozinha aí dessa primeira parte de formação de imagens. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre rotação, depois dessa questão. Fala o seguinte. O espelho plano desloca-se com velocidade de 10 metros por segundo em módulo. Considere que o espelho esteja se afastando de uma pessoa e ela esteja para frente dela. Determine o módulo da velocidade da imagem da pessoa em relação ao solo e em relação ao espelho, tá bom? Então, sempre em relação aí a ele quer duas velocidades. Determine o módulo da velocidade da imagem, ó, em relação ao solo, ou seja, ao objeto, e em relação ao espelho, que seria o valor de E. Lembrando que a velocidade do espelho vale 10 metros por segundo, ok? Aí eu vou pedir 2 minutinhos para vocês tentarem fazer a questão.
Então, gente, olha, lembrando lá da física do primeiro ano. Física do primeiro ano fala pra gente que depende do referencial. Ou seja, depende de como você vai tratar aquela situação. A gente está em movimento ou está em repouso? Bom, naturalmente, você diz que está em repouso. Por quê? Você está sentado agora assistindo sua aula, está confortável e você não está correndo nem fazendo nenhum esforço físico. Porém, isso não é verdade. Como assim? Tudo vai depender do que você está se comparando. Quando eu falo se você está em movimento ou em repouso, é natural que você se compare ao solo. Por quê? Porque a gente caminha nele, a gente se movimenta nele. Então, naturalmente, tu se compara a ele. Ah, se eu não estou andando, eu estou em repouso. Não é assim. O repouso ou o movimento depende de com quem você se compara. Se você se comparar com o seu colega do lado, que também está sentado assistindo a aula, percebam que a distância entre vocês não muda. Então, a distância entre vocês continua sendo ali 40, 50 centímetros, dependendo do tamanho da sala de vocês. É, e continua nesse mesmo valor quando o tempo vai passando. O tempo vai passando, vocês continuam tendo a mesma distância. Se você se comparar com um carro que está passando lá fora, na rua do seu colégio agora, você vai ver que a distância entre você e o carro é diferente. Então, aquele carro está em movimento em relação a você e você está em movimento em relação àquele carro também. Porque a distância entre vocês muda. Mas, pegando um outro referencial que não seja o solo, como o carro também é, você pode se comparar ao Sol. Se você pegar a sua distância ao Sol agora, daqui a 1 hora, daqui a 2 horas, você vai ver que a distância entre vocês é muito diferente. Então, você está em movimento em relação ao Sol, assim como o Sol está em movimento em relação a você, tá bom? Então, sempre tem essa ideia. Por quê? Porque na questão, o cara falou da velocidade do objeto, a velocidade dessa garota aí, desse garotinho, em relação ao espelho e em relação ao chão. Então, são duas velocidades diferentes. Por quê? Porque são duas comparações diferentes. Você está em repouso em relação ao seu colega, mas você está em movimento em relação ao carro que está lá fora. Então, são duas situações diferentes, logo são duas velocidades diferentes, pois são duas comparações diferentes. Vamos lá, vamos separar cada uma das comparações. A primeira comparação que ele faz é em relação ao objeto, que seria o chão. A segunda é em relação ao espelho, que seria aí nosso segundo referencial. Para o objeto é simples. Para o objeto é simples, que é o chão. Quando for isso aqui, a velocidade da imagem é sempre o dobro da velocidade do espelho. Por quê? Porque você vai se afastar do objeto com o dobro da velocidade. Aquela sensação que eu te disse. Tem uma pessoa andando com o espelho se afastando de você. Você tem a sensação que sua imagem está muito afastada, né? Está muito distante. Então, o que seria a velocidade da imagem? A velocidade da imagem seria o dobro da velocidade do espelho. Seria 2 vezes 10. Então, a velocidade da imagem daria aí 20 metros por segundo. Olha aí, tranquilo demais. O dobro da velocidade do espelho. Agora a pegadinha está no segundo momento. Essa de velocidade da imagem com a velocidade do espelho a gente já falou. Só que percebam que ele está comparando com o espelho na segunda situação. Ele não está perguntando em relação à velocidade do espelho. Então, o aluno desatento, o aluno desavisado, ele pode achar que é o dobro também. Porém, não é. A imagem em relação ao espelho é igual. Você anda o dobro em relação ao objeto. Só que em relação ao espelho é a mesma. Se o espelho se afasta 10 metros, a imagem se afasta 10 metros. Se o espelho se afasta 15 metros, a imagem se afasta 15 metros. Então, você tem sempre essa sensação de que se você afasta um determinado valor para o espelho, a imagem vai se afastar na mesma quantidade. Então, quando o referencial for o espelho, a velocidade da imagem é igual à velocidade dele. Ou seja, a velocidade da imagem vale 10 metros por segundo. Isso aqui, ó, quando eu falar do espelho. Beleza? Isso aqui quando eu falar do espelho. E quando eu falar do objeto? Quando eu falar do objeto é o dobro, tá bom? Sempre ter essa sensação. Objeto é o dobro, espelho é o mesmo, ok? Não confundir isso aí. Bacaninha? Então, pronto. Vamos deixar essa parte um pouco de lado, já foi uma parte superada. Vamos falar um pouquinho agora sobre rotação de espelho plano. Rotação de espelho plano, galera. De acordo com a lei da reflexão, o raio incidente à reta normal, a superfície
plana do espelho e o raio refletido pertencem ao mesmo plano. E o ângulo incidente é congruente ao ângulo de reflexão. Mateus, traduz isso aí, pelo amor de Deus, que eu não entendi nada. Ó, simples, presta atenção. Você tem um espelho. Dizer que aqui é meu espelho ó, essa barra preta aqui. Quando você tem isso aqui, ó, você tem uma imagem, um reflexo feito naquilo ali. A reta normal, deixa eu até mudar a cor dela. A reta normal é essa reta aqui. Esse ângulo, olha aqui esse ângulo maravilhoso, é um ângulo de incidência. E esse outro ângulo é um ângulo de reflexão. Olha o que o texto falou pra gente. O raio incidente, a reta normal, a superfície plana do espelho e o raio refletido pertencem ao mesmo plano. Ou seja, esse raio A que chega é o mesmo raio B que sai. A diferença é só que ele foi refletido. E que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Congruência significa igualdade numérica, tá bom? Congruência significa igualdade numérica. Eles são congruentes. Qual a diferença entre eles? Um está virado para a esquerda, outro está virado para a direita. Só isso. Mas o número deles é igual. Então, o valor angular entre o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão é igual. Ele não bota a palavra igual por causa da direção que o ângulo está virado. Mas congruente é a mesma coisa que dizer que tem o mesmo valor, tá bom? Assim, um espelho plano conjuga uma imagem virtual, direita e de mesmo tamanho do objeto. Olha aí a característica do espelho plano. O espelho plano só tem essa formação de imagem. Vocês vão ver que existem dois outros tipos de espelho. Espelho côncavo e convexo, tá bom? Os dois formam tipos diferentes de imagem. Então, quando eu falo de espelho plano nesse primeiro momento, o que é que eu estou falando? Imagem virtual, ou seja, essa imagem virtual, ela é uma imagem não palpável. É uma imagem que você vê, você não consegue alcançar, porque ela não está naquele mesmo universo que você, não tem matéria ocupando o espaço. Direita significa que está de cabeça para cima, invertida, né? Quando a gente vê a formação de imagem, quer dizer que ela está de cabeça para baixo. Mas por enquanto ela é direita, então ela é classificada de cabeça para cima, entre aspas, você vê na mesmo plano, né? Coplanares aí, em relação ao espelho. E de mesmo tamanho do objeto, todo espelho plano permite uma formação de mesmo tamanho. Então, se você vê um objeto, sei lá, de 1,80 m de altura, em frente a um espelho, ele também vai ter 1,80 m de altura. A imagem e o objeto vão ter o mesmo tamanho. Sendo que essa imagem é posicionada simetricamente ao objeto em relação ao espelho plano. Isto é, a imagem possui a mesma distância do espelho em relação à distância do objeto ao espelho. Aquela outra classificação do espelho que a gente já viu, né? Fizemos questões a tarde inteira sobre ela, então, se você errar uma questão como essa, eu ficar muito chateado com você. Você vai dizer o seguinte, que a distância entre o objeto e o espelho, o objeto e a imagem é igual. Essa distância aqui é x metros. E essa distância aqui também é x metros. Então, você tem esse mesmo valor situado ao espelho. Bom, essas são as regras que até agora a gente tem que saber. Ângulo de incidência é coplanar, ou seja, pertence ao mesmo plano do ângulo do raio de reflexão. O ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são iguais e a distância entre o objeto e o espelho e a imagem são iguais também, tá bom? Independente deles serem qualquer tamanho que eles tiverem, a distância entre eles é igual, tá bom? Objeto para o espelho e espelho para a imagem são sempre iguais. Tá, e se eu pegar esse espelho e rodar ele? Mateus, para que eu queria fazer isso? Olha aqui. Vejamos a figura. Nela temos um raio de luz que incide sobre uma superfície plana do espelho num ponto fixo O. Podemos ver o raio é refletido seguindo exatamente a segunda lei da reflexão. Então, quando eu tenho isso, eu falo o seguinte movimento. O espelho tem aquela situação e você tem aquela parte de raio incidente e raio refletido. Que foi exatamente o que a gente explicou na figurinha passada, né? No slide passado. O raio incidente vai chegar, olha aí,
Vai bater e vai sair como um raio refletido. Coplanar. Percebam que o raio não atravessa o espelho. Ele bate e volta para o mesmo plano. Os ângulos iguais em relação à reta normal. Ângulo de incidência e ângulo de reflexão possuem mesmo valor, né? Ângulo de incidência, ângulo de reflexão possuem o mesmo valor naquele meu sistema. E você tem o espelho como fonte de reflexão máxima ali. Aí o que é que o cara fez? O cara pegou esse espelho e rodou ele. Tirou ele daquela situação ali. Rotou aquele espelho, fazendo com que aqui formasse um ângulo. Olha o desenho do lado ali. O cara pegou esse espelho e só desceu ele. Percebam o que foi que ele fez. Aonde é que eu vejo isso? Eu vejo isso no retrovisor de um carro. Percebam que o cara, quando vai mudar o retrovisor de um carro, ele faz essa rotação. Geralmente tem uma aparelhagem interna, né? Um tracinho interno que ajuda na rotação do espelho. Ou então, no caso mais antigo, você vai pegando no espelho mesmo, né? E aí você tem aquela rotação do espelho a um ponto fixo. Você não tem como tirar aquele espelho e pôr ele sem quebrar, né? Você precisa de um aparato especial para fazer aquilo ali. Então você consegue rotacionar o espelho. Para que ele quer fazer aquilo ali no retrovisor de um carro? Por quê? Qual o sentido dele fazer aquilo ali? Porque ele está entediado? Porque ele quer mudar? Não. É porque ele precisa de um campo visual maior. Quando você faz isso no espelho de um carro, você quer enxergar uma outra situação. Por quê? Porque existe uma coisa, principalmente para quem dirige, né? Os professores estão acompanhando a gente, que pode até explicar para os alunos, caso tenham alguma dúvida, o que é o ponto cego de um carro, né? Às vezes você está dirigindo no carro e aí os espelhos retrovisores te ajudam a ver o que está atrás. Você não pode estar dirigindo um carro e aí do nada parar de olhar para frente e virar de costas no carro para olhar para quem está vindo atrás. Isso não existe. Então o que é que você faz? Você tem um auxílio de 3 espelhos. Você tem um espelho retrovisor do motorista, você tem um espelho retrovisor central do carro e você tem um espelho retrovisor direito, né, o do passageiro. Bom, aqueles espelhos são necessários para que você tenha um controle do que está atrás de você. Caso seja necessário fazer uma curva, caso seja necessário desviar de algum acidente imprevisto, caso seja necessário você mudar de faixa quando você está dirigindo. O ponto cego de um carro é quando você não consegue enxergar um determinado ponto. O espelho não consegue ter campo visual para aquilo ali. Então, um objeto pequeno, como uma moto, ela se esconde em um ponto cego, tá bom? E aí você muda de faixa e acaba causando um acidente mesmo sem querer, mas porque você não viu. Então, significa dizer que aquele espelho não tem um campo visual adequado a você. O que é que você faz? Rotaciona ele. Quando você rotaciona, você aumenta o seu campo visual, ou então você direciona aquele seu campo visual para uma outra situação mais agradável. Então, olha o que acontece quando você rotaciona o espelho fisicamente falando. Você rotou o espelho, né? Aquele raio que antes batia bem aqui, nesse ponto, nesse cruzamento que eu vou pintar de roxo, olha, antes ele atingia esse ponto e voltava, né? Como se não existisse nada abaixo desse ponto roxo. Agora o que ele vai fazer? Ele vai bater lá no ponto verde. Estou conseguindo chegar ao ponto verde? Pronto. Ele vai bater lá naquele pontinho verde. Quando ele bate no ponto verde, ele abre uma outra angulação. Ele faz um outro ângulo formando com aquele espelho. Por quê? Porque o espelho, gente, estava na posição 1, estava quietinho na dele. E aí ele desceu esse espelho para uma posição 2, ele rotacionou. Esse ângulo A aqui, ó, não é o mesmo desse ângulo B, não. Então, como são ângulos diferentes, você vai gerar uma formação de imagens diferente naquela situação. Mas a reta normal é a reta do espelho. Então, esse N1 e esse N2 ainda formam a mesma angulação, aquele espelho ali, ó. Olha aí. Se você rotacionou ele alfa, esse ângulo formado entre as normais também é um ângulo alfa. Então, o que foi que mudou? O que mudou foi esse ângulo delta, que aparece aqui dentro dessa parte azulada. Antes, você respondia ao ângulo alfa. Você tinha um campo de visão do ângulo alfa. Agora, você vai ter um campo de visão do ângulo delta. Por quê? Porque você deixou mais espaçado as linhas. Olha, aqui você tinha daqui
para cá essa reflexão. Olha agora, você vai daqui para onde? Para cá. Olha como você mudou o campo visual. Deixa eu mudar a cor para ficar melhor para a gente organizar. Roxo, não, já usei. Azul. Azul não usei não. Ó. Antes você tinha esse campo visual aqui, de RI até RR1. Raio incidente, raio refletor 1. Aqui agora você vai até o RR2, ó, raio de reflexão 2. Olha como você aumentou, olha como você fez uma abertura muito maior desse campo visual. Então, quando você faz isso, você tem um aumento daquela sensação de visibilidade. O quanto foi que aumentou? Aí a gente tem que calcular. Olha aí. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, soma dos ângulos internos de um triângulo, a gente vai usar semelhança de triângulo para sair dessa relação. Qual é o primeiro triângulo que eu vou usar? Eu vou usar esse triângulo aqui, ó, que é justamente o triângulo que a gente vai querer. Quais são os ângulos desse triângulo? Você tem o ângulo delta, que é esse ângulo formado aqui. Esse ângulo bem aqui, ó, vale 2A. Por quê? Porque eles são opostos pelo vértice, né? Ângulos OPV. Então, se ali vale 2A, aqui embaixo vale 2A também. Então, fica delta mais 2A mais... Aí você teria que esse ângulo inteiro, roxo aqui embaixo, ó, vale 180 graus. Se esse ângulo inteiro vale 180, seria 180 menos 2B. E isso aí tudo dá 180 graus. Quando você desenvolve essa equação, né? Você desenvolve essa equação aí, você tem que delta vai ser igual a 2B menos 2A. Por quê? 180 positivo com 180 negativo vai embora. 2B está negativo, passa para o outro lado positivo. 2A está positivo, passa para o outro lado negativo. Botando o 2 em evidência, você tem que 2 vezes B menos A. Essa é a nossa primeira equação. A segunda equação, qual é o ângulo que eu vou usar? Eu vou usar esse triângulo aqui, ó. Bom, onde vou ter que alfa é igual a B menos A, justamente por causa dessa diferença de ângulos formados na abertura. Então, eu tenho que o delta vale 2α quando eu substituo a equação 2 dentro da equação 1. Então, delta vai valer 2α. Sendo assim, podemos definir que o ângulo de rotação dos raios refletidos é o dobro de rotação é o dobro do ângulo de rotação do espelho, tá bom? São dois ângulos diferentes. Então, se o cara rota o espelho 30 graus, o campo visual do cara vai para 60 graus, porque é o dobro, tá bom? Sempre lembrado da palavra dobro. Percebam que aqui tem muito dobro. A velocidade da imagem é o dobro da velocidade do espelho, a velocidade da imagem é o dobro da velocidade do objeto. Aqui você tem que a velocidade, a rotação, né, é o dobro da rotação do espelho. Então, sempre lembrar disso aí, que a rotação dos raios refletidos é o dobro da rotação do espelho. Se o espelho rota 30 graus, botar de exemplo aí, quanto foi a rotação do espelho? RE, que é a rotação do espelho, vale 30 graus. Qual seria, por exemplo, agora, a nossa rotação do campo visual, né? A rotação ali do ângulo de rotação dos raios refletidos, RR, seria 2 vezes a rotação do espelho. Logo, a minha rotação dos ângulos refletidos seria 2 vezes 30, que daria 60 graus. Então, você teria o dobro daquela minha rotação para o sistema aderido, tá bom? Sempre lembrar disso aí. Tranquilos? Então, sempre lembrar aí que é o dobro. Mateus, eu preciso saber chegar na fórmula? Não, você não precisa saber chegar lá. Você precisa aplicar ela de uma forma consciente e exata, tá bom? A gente aqui tem que mostrar, ó, isso aqui vem daqui, por isso, por isso, por isso. Não vou só chegar para ti aqui, nunca vou fazer isso na minha aula. Chegar para te dizer, rapaz, é assim. Por quê? Porque eu tenho que te dizer, ó, isso aqui é assim, porque vem daqui e tal. Mas eu não quero que você saiba definir. O que é que eu quero que você saiba? Eu quero que você saiba que o ângulo de rotação é o dobro do ângulo de rotação do espelho. É isso que eu quero que você entenda, entendeu? Que o ângulo de rotação dos raios é o dobro do ângulo de rotação do espelho. Pronto. Sabendo disso, você consegue acertar a questão e a gente fica extremamente feliz, que é isso que importa aqui quando a gente fala dessa parte para treino de vestibular e das nossas questões de prova. Show? Então, preste atenção para cá.
Um raio de luz, olha, como é que cairia uma questão como essa? Cairia da seguinte forma. Um raio de luz incide em um espelho plano. Gira-se o espelho num ângulo de alfa graus em torno do eixo perpendicular. O que foi que ele falou? Ele falou que o espelho rodou alfa. Então, aqui essa rotação do espelho vale alfa, tá bom? Alfa graus. Cuidado com o que é a rotação do espelho, cuidado com o que é a rotação de ângulo, tá bom? Ou rotação de raio. São duas coisas diferentes. Em torno do eixo perpendicular ao espelho e perpendicular ao plano de incidência. Pronto, só deu as características do movimento. O ângulo formado pelos raios refletidos antes e após a rotação é de 40 graus. Determine o valor do ângulo alfa, né? Então você teria um ângulo de rotação feito de quanto? 40 graus. Vamos lá. A rotação delta é igual a 2 alfa. Ou seja, o que é que ele quer dizer com isso? Que a rotação dos raios é igual ao dobro da rotação do espelho. Ele falou que o cara rotou. Rotou em quanto? Rotou até ficar com 40. Então, 40 graus é igual o dobro da rotação do espelho. Se a rotação do espelho, né? Se a rotação do espelho é metade, então já que ali é o dobro, ficaria quanto? 2 está multiplicando. Passa para o outro lado como, galera? Dividindo. Se ele passa dividindo, então a minha rotação do espelho seria igual a metade da rotação do ângulo. 40 graus dividido por 2. Então, a minha rotação do espelho daria quanto? Minha rotação do espelho daria aí 20 graus, beleza? Então, sempre lembrar que a rotação dos raios refletidos é sempre o dobro da rotação do espelho. A rotação do raio refletido é o dobro da rotação do espelho, tá bom? Sempre lembrar quando eu falo dessa situação dentro do meu sistema. Então, foi o que a questão falou. A questão falou que eu girei o espelho no ângulo alfa. E aquele rotação alfa gerou uma rotação de raios refletidos aí, igual a 40 graus. Então, o valor dos ângulos refletidos é sempre o dobro do valor da rotação do espelho. Então, ficaria 40 sobre 2, que daria um total de 20 graus para aquele meu sistema. Bacaninha? Questão fácil, questão mole, tranquila. Ó, vou botar uma para vocês, se vocês entenderam mesmo. Fala o seguinte, essa. Suponha que o raio de luz incida sobre um espelho. Caso esse espelho realize um giro de 30 graus, olha, quem foi que rodou 30 graus? Caso esse espelho rode 30 graus. Isso aqui é a rotação do espelho, beleza? Em torno de um próprio plano. Qual será o ângulo de rotação? Ele quer saber a rotação dos raios de luz, né? Em função daqueles refletidos ali. Que ele quer o RR. Então, vamos lá. 2 minutinhos para vocês me dizerem qual é o gabarito da questão.
Então, gente, a aplicação direta da equação, aqui não tem nem o que pensar, tá bom? Não tem muito tempo para tu entender não a questão, porque não tem muito o que pensar, é só aplicar direto. Ó, raio de rotação é igual ao dobro da rotação do espelho. Simples. Rotação dos raios é o dobro da rotação do espelho. Sempre. Tem exceção, Matheus? Nunca. Sempre é o dobro. Então, qual seria o meu raio de rotação? Qual seria o valor do raio de rotação? Seria o dobro do raio do espelho. Qual seria o raio do espelho? 30 graus. Então, o meu raio de rotação seria 2 vezes 30, que daria ali 60 graus. Olha aí. Uma questão tranquila. Questão fácil. Nosso gabarito é a letra D. Letra A, letra B, letra C é tudo coisas absurdas. Se você marcar qualquer uma dessas, eu sugiro que você assista essa aula novamente. Mas, se você marcar a letra E, você caiu na pegadinha. Por quê? Porque às vezes a galera troca. Eu vou fazer de vermelho, mas não é para você fazer assim. O que, que a galera pensa? A galera pensa que o raio do espelho, a rotação do espelho, descubra, é o dobro da rotação dos raios de luz. Então, a rotação do espelho seria 30, igual ao dobro da rotação dos raios. Então, a rotação dos raios seria 30 sobre 2, que daria 15. Isso aqui é errado, tá bom? Cuidado, é uma pegadinha antiga, muita gente cai ainda, por isso que os autores das questões continuam usando, para ver se você entendeu realmente o conteúdo. Então, não caia nisso aqui, certo? Rotação dos raios de luz é o dobro da rotação do espelho. Jamais o contrário. A rotação do espelho nunca vai ser o dobro da rotação de raios de luz, não, porque isso aí não faria o menor sentido. É como se você dobrasse o espelho e ele diminuísse o campo visual, né? Você quer aumentar o seu campo visual, não diminuir. Então, como se você rodasse o espelho e diminuísse o campo visual. Não tem como isso acontecer. Fisicamente falando, e até na ideia, né, na intuição que você tem, você sabe que isso não vai acontecer. Olha aí. Outra questãozinha, como é que funcionaria? O espelho sofre uma rotação de 20 graus em relação ao eixo contido no seu próprio plano. Com esses dados, determine o ângulo de rotação dos raios refletidos e marque a opção correta. Olha aqui, você tem rotação do espelho valendo 20 graus. E aí ele quer saber o ângulo da rotação dos raios refletidos. Ou seja, ele quer saber o RR, né? O valor de RR. Então, delta seria o dobro da rotação do espelho. Aí, facinho a questão. 1 minutinho para vocês tentarem responder a questão. Então, ó, quando eu pego, galera, uma questão como essa, ele quer saber só a quantidade de angulação dos raios refletidos. A angulação é delta, isso aqui seria o dobro
do raio refletido. Ou, desculpa, da rotação do espelho. Bem simples. Qual seria a rotação do espelho? A rotação do espelho vale 20, que foi o que a questão já deu. Então, o valor de delta, que seria a rotação dos raios refletidos, seria 2 vezes 20, que daria um total de quanto? 40 graus. Olha como ficou fácil. 40 graus, nosso gabarito seria letra C, tá bom? Bem facinho aí também, nossa questão. Lembrando que, mais uma vez, por favor, não errem isso. A rotação dos raios refletidos é o dobro da rotação do espelho. Jamais o contrário, bacana? Porque essa questão de rotação do espelho, tem uma explicação muito complicada. Semelhança de triângulo para rotação, aumento e declínio de campo visual. Então, tu sempre vai fazer uma burocracia muito grande para chegar na coisa simples. Foi por isso que eu falei para você. Não quero que você defina, né? Que você transforme aquelas equações. Não quero isso. Eu quero que você saiba aplicar. Sabendo aplicar está excelente. Aí vocês vão ver quantas questões são fáceis. Bacaninha? Então, olha aqui. Qual o ângulo formado entre o raio refletido e o espelho para que um raio de luz que incide sobre o mesmo espelho, formando um ângulo de 30 graus? Olha, agora é uma questão que fala o seguinte. Isso aqui eu vou fazer para ela fugir um pouco daquela parte de rotação. Fala o seguinte. Qual o ângulo formado entre o raio refletido e o espelho para um raio que luz incide pelo mesmo espelho, formando um ângulo de 30 graus? Sempre tem que ter cuidado com o que ele vai perguntar. Raio incidiu, refletiu. E aqui eu vou gerar uma normal. Olha o valor da normal. Ele fala o seguinte. Esse ângulo aqui é 30 graus. Ele quer saber o valor desse ângulo entre o raio refletido e o espelho. Ó. O espelho é esse aqui. Então, raio refletido e o espelho seria igual a quanto? Um outro valor, x graus, que é o que eu quero descobrir. Bom, pela lei da reflexão, o que é que eu tenho? Eu tenho o quê? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, se ali vale 30, aqui vale 30 também. Ah, mas olha, aqui tudo vai valer 90. Aí tudo valendo 90, eu tenho o quê? 30 mais x seria igual a 90 graus. O 30 está somando. Passa para o outro lado como? Dividindo. Ou subtraindo, desculpa. 90 menos 30 daria um total de 60 graus. Então, a formação seria de 60 graus. Qual seria a pegadinha da questão? A letra B, né? Caso você pensasse que ele queria o ângulo de reflexão, mas ele não quer. Ele quer o ângulo entre o raio refletido e o espelho. Bacana? Então, galerinha, a gente vai chegando ao fim da nossa tarde de terça-feira. Desejar a vocês um excelente feriado amanhã, tá bom? E uma excelente aulas também ao longo da semana. Próxima semana a gente volta já falando de espelhos novos, os novos espelhos aí que são espelhos esféricos, tá bom? Agradecer mais uma vez a participação da galera de PAGEU aí, vocês contribuíram de uma forma excelente para a aula, fazendo os experimentos, tá bom? E qualquer coisa, se vocês quiserem mandar mais, pode ficar à vontade. É um prazer pra gente receber isso aqui, beleza? Então, gente, boa semana, bom feriado para vocês. Tchau!